padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Deus nos concede a graça de estarmos aqui nesta hora bendita, ao redor da amada Mãe Maria, para proclamar a palavra e nos deixar interpelar por ela, qualificando-nos na condição de discípulos missionários e discípulas missionárias de Cristo Jesus. Por isso, lembro e compartilho. A primeira forma de evangelização é o testemunho. O homem contemporâneo acredita mais nas testemunhas do que nos mestres, mais na experiência do que na doutrina, mais na vida e nos fatos do que na teoria. Enriquecedor neste horizonte é celebrar hoje o dia de Santo Inácio de Antioquia, um bispo e mártir, e escutar sua interpelação quando ele escreve na carta aos Filadélfios. Santo Inácio de Antioquia diz: Vós, filhos da luz, da verdade, fugi da divisão e das doutrinas perniciosas. Onde estiver o pastor, aí deveis acompanhá-lo como ovelhas, porque muitos lobos, aparentemente dignos de fé, por meio de funestos atrativos, cativam os que correm na pista de Deus. Eles, porém, não terão lugar em vossa unidade, diz ele. Guardai-vos das plantas venenosas que Jesus Cristo não cultiva, pois elas não são plantação do Pai. Isso não significa que encontrei entre vós divisões, mas uma seleção. Realmente, todos os que pertencem a Deus e a Jesus Cristo estão unidos ao bispo, e todos os que arrependidos voltarem para a unidade da igreja pertencerão também a Deus para viverem segundo Jesus Cristo. Não vos enganeis, meus irmãos, diz Santo Inácio. Se alguém seguir um cismático, não terá parte no reino de Deus. E se alguém caminha em doutrina estranha, não participa da paixão. Preocupai-vos, diz ele, em tomar parte numa só Eucaristia, pois há uma só é a carne de nosso Senhor Jesus Cristo e um só o cálice na unidade de seu sangue. Um só é o altar, assim como um só é o bispo, juntamente com os presbíteros e os diáconos, que são os nossos companheiros, com todos os cristãos leigos e leigas, anunciando o Evangelho da vida. É assim que nós somos chamados a fazer, e a palavra de Deus nos interpela, indicando o caminho. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deverias praticar isso, sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de ser descumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Amado e amada de Deus, o mundo precisa de testemunhas. Precisa de cada um de nós dando testemunho, não apenas falando, mas ao falar, fazer corresponder na conduta aquilo que falamos. Esse testemunho é fundamental, pedindo de nós coerência de vida, honestidade, respeito aos valores, nunca, jamais negociar aquilo que de verdade nos coloca na direção da verdade e do bem. Por isso Jesus critica os fariseus. Pagam dízimo da arruda, da hortelã, de outras ervas. No entanto, deixam de lado o que é mais importante, a justiça e o amor. Se nós praticarmos a justiça e nos abrirmos na experiência bonita com a ajuda da graça de Deus, ao amor de Deus, nós construiremos em nós uma coerência de vida. Por isso, devemos aprender o que Jesus indica nessa crítica aos fariseus. Vós deveríeis praticar isso, isto é, pagar o dízimo,
cumprir as tarefas sem deixar aquilo, sobretudo, praticar a justiça e corresponder ao amor. Quando não há coerência de vida, a vida é tocada pela vaidade. Por isso Jesus aponta: vocês gostam de lugares de honra, de serem cumprimentados nas praças. No entanto, sois como túmulos, que não se veem e sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei ficou ofendido. Ora, ficou ofendido porque Jesus tocou de fato na ferida da nossa existência humana, que é a nossa vaidade, que é o nosso falar e o nosso não corresponder àquilo que falamos, comprometendo o nosso testemunho. Jesus não estava insultando a ninguém, mas mostrando que a verdade dos filhos e filhas de Deus se edifica na medida em que se é coerente. Por isso chama-os também à responsabilidade, dizendo: colocai sobre os homens fardos insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Isso nos toca profundamente para dizer como precisamos de uma interioridade que sustente em nós uma conduta que seja à altura da nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. Por isso termino lembrando aqui Santo Inácio, escrevendo aos Romanos, quando diz: rogai a Cristo por mim para que por este meio me torne sacrifício para Deus. Nós somos sacrifício ofertado a Deus na medida em que a nossa vida, o conjunto da nossa vida é de fato edificado na coerência, na verdade, no amor. Supliquemos a Deus esta graça, sobretudo a força para este empenho. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente